Hoje a exposição está a cargo da chefinha, da Salete, que nos traz o tema O Bem e a Desgraça Reais. Vamos ver a instrução, a orientação que elas nos traz a respeito disso. Boa tarde, queridos irmãos. Instrução para mim também, né? Que a primeira a ouvir e aprender, né? Sou eu mesma. Vou colocar em prática, que é outra história, né? Mas sigamos firmes e fortes nessa batalha, né? Porque não basta termos o conhecimento. Precisamos colocar em prática aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos de bom, e nada melhor, né, do que o nosso mestre, modelo e guia, Jesus, para nos conduzir nesta nossa rotina aqui nesse plano material. Então, eu escolhi um texto que tem neste livro, que é Espiritualidade na Vida, que é de Cleto Brutis. Um texto que fala sobre a desgraça real. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, no item 24, fala sobre a desgraça real. E aqui nesse texto vai tendo trechos, então, do Evangelho, deste item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é um texto mais longo, né, do Evangelho, então aqui tem algumas partes e algumas explicações. Então, o bem e a desgraça real. Lá no Evangelho diz assim, um dos trechos diz o seguinte, que toda a gente fala da desgraça, toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Então o autor diz aqui que, como seres únicos que somos, cada um vive a vida e as experiências de forma única. O modo como avaliamos as ocorrências depende das nossas crenças, de como entendemos a vida e do que esperamos dela. Por isso, muitas vezes, nós nos equivocamos ao identificar o que seja uma desgraça ou um bem. Vemos na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, né? Os pais que perdem os filhos, ainda bebês, ainda pequenininhos, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição. Sim, é desgraça para os que só veem o presente, só veem o momento presente. Aí parece sim ser uma desgraça. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Pode ser um acontecimento ditoso no momento, né? Um acontecimento feliz, mas que acarreta consequências dolorosas no futuro. Ou ser doloroso agora, mas que gera felicidade no futuro. Alguém já passou por isso? Alguém já teve um momento assim?
de achar que foi uma desgraça e depois percebeu que foi um livramento? Ou de ser uma coisa muito boa e que na verdade depois não foi? As dificuldades ou os obstáculos que causam apreensão e sofrimento também geram experiência e amadurecimento para o futuro. São como a tempestade que arranca árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte. E ainda lá no Evangelho, voltando lá para o Evangelho, tem um trechinho que diz o seguinte: que para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Lá do outro lado, no plano espiritual da vida, né? Em outro plano. Então a desgraça muitas vezes se apresenta de forma bela e encantadora, fazendo com que desejemos a vaidade, o tumulto, o prazer, a vã agitação. Conhecendo os objetivos da reencarnação, que são a evolução moral, intelectual e o aprendizado do trabalho no bem, teremos condições de fazer uma avaliação melhor. Por que precisamos analisar as consequências dos nossos atos? Porque Deus nos corrige através das consequências. Quando erramos, temos resultados negativos no presente, no mundo espiritual e até nas próximas encarnações. Cada imperfeição, cada falta cometida, traz consigo consequências naturais e inevitáveis. Por exemplo, quando comemos em excesso, nos sentimos mal. Logo, observando os resultados, podemos encontrar o equilíbrio. Se assim não fosse, não nos corrigiríamos nunca. Se comêssemos além da conta e não nos sentíssemos mal com isso, a gente continuaria comendo além da conta. Mas como aquilo doeu, né, foi desconfortável, a gente para pensar, puxa, não deveria ter comido isso ou não deveria ter comido tanto. E assim é com tudo. A doutrina espírita apresenta as consequências de nossas ações a partir dos relatos dos próprios espíritos, para que não venhamos mais a nos enganar em nossas apreciações. São narrativas de pessoas que, aos olhos do mundo, viveram a infelicidade, a desgraça, mas que, no mundo espiritual, estão experimentando a felicidade de que se fizeram merecedoras. Outras, que tiveram no mundo uma vida cheia de recursos, facilidades e oportunidades, mas não aproveitaram e por isso sofrem. E aqui há dois relatos como exemplo. O primeiro deles. A viúva Folon, não sei se é assim que se pronuncia, Folon, que desde a juventude teve uma vida repleta de dificuldades, trabalhou muito para sustentar, educar e dar uma boa condição para os filhos. O excesso de trabalho resultou na falta de visão e ao final da vida, né, resultou uma falta de visão no final da vida. Mas sempre confiou na bondade e na justiça divina, pagando o mal com o bem. E com coragem e perseverança,
venceu as rudes provas por ela escolhidas. Ao final da existência física, enfrentou a morte, como fez em vida com a calma da consciência tranquila. Aos olhos do mundo, sofreu muitas desgraças, mas pelo prisma da vida espiritual, um espírito feliz, agradecido pelas provas redentoras. Então, teve uma vida difícil, mas passou pelas dificuldades, né, com perseverança, com fé, com confiança, com otimismo, e colheu os louros, então, no plano espiritual. Lisbeth, outra história, possuía tudo o que se julga a fonte de felicidade, mas tornou-se vaidosa, insensível, hipócrita, ambiciosa, esmagava e oprimia. No outro plano, o sofrimento foi a consequência de uma vida vazia e desumana. A misericórdia divina possibilita que, desde já, possamos dar uma boa diretriz à vida terrena, fazendo bem de acordo com as nossas possibilidades. Por isso, antes da reencarnação, escolhemos os desafios, como o soldado que prefere o campo de batalha à segurança da retaguarda. Nós escolhemos os nossos desafios. Não precisamos temer o mal que acontece fora, mas o que ainda se demora em nós. E aquele de que formos o agente causador. Essas são as verdadeiras desgraças que nos infelicitam. Traições, ofensas, prejuízos que suportamos são oportunidades de aprendizado. Os ofensores são os melhores professores, porque com eles podemos exercitar a paciência, a tolerância, o amor ao próximo. Embora, a seu turno, respondam pelos males praticados. O que isso quer dizer? Se alguém me fez algum mal, eu posso escolher retribuir esse mal com o bem. O outro, o que me fez o mal, ele vai sofrer as consequências dos seus atos. De uma forma ou de outra, a vida retribui. E nós colhemos exatamente aquilo que plantamos. Então, ao invés de nos queixarmos das coisas que acontecem, problemas todos nós temos. Todos nós. Seja trabalhador da casa espírita ou não importa, todos nós temos problemas. E é por isso que estamos aqui. Porque vivemos num mundo de provas e expiações. Se não tivéssemos mais nada a pagar, a consertar, né, estaríamos em mundos felizes, mundos ditosos, mundos de regeneração. O nosso planeta aqui está passando por este processo, passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas não vai ser assim num passe de mágica. Porque cada um de nós tem que fazer a sua parte. Nós precisamos nos modificar, de ver a vida por outro prisma, de entender que se estamos hoje passando por uma dificuldade, possivelmente nós
escolhemos lá atrás, né? Ou nessa vida mesmo, tivemos escolhas que nos levaram a ter hoje uma condição de dificuldade ou uma condição feliz. Tudo são escolhas. E Jesus nos apresentou um roteiro, né, para vivermos bem aqui. Mas, mesmo ouvindo, lendo sobre os exemplos de Jesus há mais de 2000 anos, nós ainda temos dificuldade de colocar em prática os seus ensinamentos. E não foram apenas ensinamentos, não. Ele exemplificou. Jesus precisava ter vindo para cá? Precisava ter convivido, né, neste plano de provas e expiações? Não, não precisava. Mas ele veio por amor, para nos mostrar através do seu exemplo a conduta que deveríamos seguir. Mas somos teimosos. A gente tem dificuldade de colocar em prática. Mas estamos aqui. E cada dia é uma oportunidade de fazermos diferente. Não estamos aqui para competir com ninguém. Eu não estou aqui para ser melhor do que a Roberta, ser melhor do que a Magda. Não. Eu estou aqui para cada dia ser melhor que eu mesma, melhor do que eu fui ontem. E um grande laboratório para exercitar tudo isso é o lar. Começa lá no nosso lar. Nós almejamos um mundo melhor, uma sociedade melhor, mas tudo vai começar lá na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. A família que nós escolhemos estar. No nosso processo, na nossa programação reencarnatória, nós já ficamos sabendo exatamente o que iríamos passar aqui. Com quem viríamos. E cá estamos. Estamos fazendo o quê? Reclamando muitas vezes porque minha vida é desgraçada. Porque como eu sou infeliz. Porque tal coisa aconteceu comigo. Muitas coisas que nos acontecem, se não procuramos nesta existência, procuramos em outra. E precisamos passar. Porque Deus é tão bom e tão justo que nos dá sempre a oportunidade de reparação. O André fez uma palestra dia desses, aqui numa segunda noite, onde ele falou sobre o calcanhar de Aquiles. Né? Que cada um de nós tem o seu calcanhar de Aquiles. E é exatamente ali onde dói, onde temos problemas, onde temos dificuldades, é onde temos que prestar atenção. Se o nosso problema hoje, se a nossa desgraça ou a nossa turbulência está no lar, é lá que devemos prestar mais atenção. Se é no nosso local de trabalho, é lá que devemos prestar atenção. Mas não prestar atenção nos outros, prestar atenção em nós mesmos. Por que estou atraindo esse tipo de situação? Aquela autoanálise. Aquela questão que Santo Agostinho tanto
tanto fala, nós tanto ouvimos sobre a questão 919A do Santo Agostinho, os conselhos de Santo Agostinho. Aquela autorreflexão de nos analisarmos profundamente, analisarmos o nosso dia, como foi, o que fiz de errado, o que aconteceu, o que fiz de certo, né? Também temos que avaliar os nossos acertos para continuar por esse caminho. Mas avaliar os nossos erros para nos modificarmos sempre para melhor. Então, muitas vezes, aquela desgraça que a gente achou que era ou que tem hoje, que está passando, não é desgraça. É uma oportunidade que Deus nos dá de resolver as nossas pendências. E precisamos realmente resolver, porque senão, ao desencarnarmos, levaremos junto tudo isso e teremos que vir novamente para resgatar. Então, tudo o que pudermos resolver nesta, ótimo. Quem sabe na próxima teremos menos débitos, né? E assim, como se diz, nós vamos pagando, né, num carnê, como se fosse um carnê em suaves prestações. Porque se fosse para virmos para cá para saldar todas as nossas dívidas, não daríamos conta. Então, pela bondade divina, nós viemos para pagar em suaves prestações. Que possamos, então, refletir sobre a nossa vida, refletir onde estou hoje. É essa condição que eu quero hoje para mim? Ou eu almejo algo melhor? Se eu almejo algo melhor para a minha vida, o que estou fazendo hoje para mudar essa situação? Eu quero uma família feliz? O que eu estou fazendo para construir essa família feliz? Cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel. E cada um de nós que aqui está, que chegou aqui com as suas pendências, vai ter que resolver por si só. Porque isso é intransferível, esse processo evolutivo é de cada um tem o seu. É individual e intransferível. Eu não posso evoluir pelo meu filho, ele não pode evoluir por mim. O que podemos fazer como família, como amigos, é uns, como colegas, né? Uns auxiliarem os outros. E é exatamente por isso que vivemos em sociedade. É por isso que viemos num núcleo familiar. Porque precisamos aprender uns com os outros. Eu não posso exercitar a paciência e a tolerância num ambiente que é só paz. Não, eu vou exercitar a paciência, a tolerância, a benevolência justamente num ambiente que está perturbado. Que possamos, em cada situação que enfrentarmos, difícil ou não, também nos momentos bons de alegria, que às vezes a gente se empolga e exagera, comete exageros, né? E às vezes faz coisa que no outro dia vai se arrepender. Em todos os momentos, em todas as situações da nossa vida, nos perguntarmos como Jesus agiria. Como Jesus agiria.
e realmente nos servir desse modelo, nos conduzir por ele, manter os nossos pensamentos elevados, porque dessa forma nos conectamos com o nosso protetor espiritual, porque cada um de nós aqui encarnado tem o seu guia, o seu protetor espiritual, que é um espírito afim, né? Que tem algum, que gosta, né, de cada um de nós, que tem um sentimento bom por nós, por cada um de nós, e que quer o nosso bem, sempre. Agora, ter acesso a isso vai depender de cada um de nós, de estarmos conectados ou não. Pensamentos bons, pensamentos elevados, nos conectam com o plano espiritual, com espíritos bons, com o nosso anjo protetor, o protetor espiritual, como quer que o chamemos. Agora, pensamentos negativos, pensamentos ruins, pensamentos de raiva, nos afastam. Nosso protetor está sempre ali, disposto a nos auxiliar. Mas depende de nós querer essa ajuda, sentir essa ajuda. E muitas vezes esse auxílio vem através de uma intuição ou através de um familiar que nos fala algo, nos dá um conselho, mas o nosso orgulho às vezes, não, foi o fulano que me disse isso, eu não vou fazer, mesmo que seja bom. E às vezes é o nosso protetor espiritual que está usando aquele familiar, aquele amigo, ou às vezes até aquele desconhecido, para nos enviar uma mensagem importante. Que possamos prestar mais atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, valorizar aqueles que vieram conosco nesta jornada terrena e realmente colocar em prática o que Jesus nos ensinou. Amar ao próximo como a si mesmo. Nos amar, nos perdoar, para que assim possamos também amar o nosso próximo, perdoar o nosso próximo e fazer ao outro todo o bem que gostaríamos que nos fosse feito. Que possamos então estar com o coração aberto para receber todas essas boas intuições do alto e ter Jesus como nosso modelo e guia sempre. Agradecer por todas as nossas dificuldades, que normalmente são elas que nos fazem crescer. Quando está tudo bem, nos acomodamos. Mas quando as coisas não estão tão bem, é que a gente para pensar e para analisar a situação. Que fiquemos em paz, que Jesus nos abençoe sempre e que nós estejamos aptos a sentir todo esse amor que Ele tem por nós. Muito obrigada pela paciência e que assim seja.